Oi, estamos aqui novamente e hoje nós vamos ver o módulo 6 ou capítulo 6. Como o equilíbrio térmico foi importante para o desenvolvimento da vida na Terra. O equilíbrio térmico, você está estudando sobre temperatura, sobre calor, e esse equilíbrio térmico ele é importante sim para a vida na Terra. E para a existência da vida na Terra, você precisa de N fatores, inclusive o equilíbrio térmico. A Terra ela está numa posição bem coerente na direção do Sol. Ela é a terceira, o terceiro planeta, e ela está em uma posição que favorece esse recebimento de energia solar. E ela também tem a atmosfera, ela tem água, um dos fatores mais importantes também para a gente ter a vida na Terra, garantir a vida na Terra é a água. Então a Terra tem a atmosfera, ela tem uma posição considerada, a distância do Sol é excelente, ela tem água, em vários estados, líquido, sólido, gasoso, e ela tem uma atmosfera que vai ajudar a manter esse equilíbrio térmico e além também da constituição de gases e principalmente do gás oxigênio, importante na respiração. E aí você vê lá no seu livro, nós estamos aqui, nesse módulo aqui, e ele pergunta, você acha que existe vida em outros planetas? Aí você logo pensa no ET. Não, a gente está falando de vidas. Às vezes pode ser uma alga, uma microalga, uma alga microscópica. Você pode ter aí uma bactéria. E o que aconteceu? Alguns cientistas, os cientistas europeus, eles fizeram uma descoberta. Eles descobriram água no estado líquido em Marte. Em cima das calotas polares que existem em Marte, formou-se lagos e a possibilidade então da existência de algumas bactérias ou microalgas nesses lagos. Marte tem uma temperatura realmente muito baixa, 60 graus Celsius, e com certeza você vai encontrar a água no estado sólido. Porém, quando você encontra a água no estado líquido em Marte, é devido a 3 elementos químicos que lá existem. Aí eu peço até quando você estiver lendo o seu livrinho, você destacar aqui embaixo, tá? Dá uma lidinha aqui que você vai ver. Esses elementos químicos estão nas rochas, marcianas. O magnésio, o cálcio e o sódio. Eles estão dissolvidos na água e permitem que ela fique no estado líquido, tá ok? Então aqui, claro que para existir vida em outro planeta, ele tem que ter algumas características e o nosso planeta ele tem características favoráveis que permite essa intensa biodiversidade que nós temos no nosso planeta. O outro tópico para ser estudado, aí aqui você tem os fatores que eu coloquei, da vida na Terra, além de haver água, e tal. Então já tem aqui. Você tem aí o equilíbrio, equilíbrio térmico da Terra. Quando você olha no seu livro e vê essa figura, a primeira coisa que você pensa, quem vai permitir o equilíbrio térmico do meu planeta? Realmente é o Sol. O Sol é uma estrela, ele produz a sua luz, ele tem luz própria, ele tem 2 elementos químicos importantes que fazem explosões no seu núcleo, que você tem aí o gás hélio e o hidrogênio e que produzem essa energia, toda essa energia do Sol. E isso vai chegar até o planeta Terra através de radiação, vai ser irradiado. O núcleo dele é muito mais quente, é claro, do que essa parte aqui. Bom, quando você sabe que o Sol é a principal fonte de energia do planeta, você já tá 10. Isso mesmo, o Sol é a principal fonte de energia do nosso planeta.
E aí você já sabe que essa propagação dessa energia, ela vai chegar no nosso planeta através da radiação ou irradiação, chegando aqui. E essa energia, ela precisa ter o equilíbrio térmico, vai ter que ter o equilíbrio térmico, né? Você tem o equilíbrio térmico. Aí eu coloquei aqui destacado para você saber, ó. Equilíbrio térmico é o resultado da troca de energia realizada para igualar as temperaturas de dois corpos. E quando a Terra, né, mantém esse equilíbrio térmico, ela vai fazer o seguinte: durante o dia ela recebe uma quantidade de calor, ela ganha, durante o dia ela ganha calor. Durante a noite vai haver uma perda, ela vai perder calor. Mas isso tem para ter, ó, a gente está falando de equilíbrio térmico. Então a Terra ela precisa perder a mesma quantidade que ela ganhou durante o dia, tá? Equilíbrio térmico. Aí eu coloquei aqui destacado para vocês, ó, o equilíbrio térmico é o resultado da troca de energia, né? Falando novamente para você gravar isso daí, realizado para igualar as temperaturas de dois corpos. E aqui, ó, o equilíbrio térmico da Terra ocorre devido a um conjunto de fenômenos atmosféricos que resulta no recebimento da energia, né? A temperatura da Terra, da superfície, ela tem em média de 15 graus Celsius aí. Aí o que acontece para manter esse equilíbrio térmico da Terra? Você entra no processo do efeito estufa. O efeito estufa, né? As pessoas às vezes confundem. Você tem o efeito estufa e a intensidade desse efeito estufa tem causado o aquecimento do planeta. Mas o efeito estufa é uma realidade, ele tem que acontecer para poder manter o equilíbrio térmico da Terra. A Terra vai absorver uma quantidade de calor e depois ela devolve para a atmosfera, e esse excesso ele tem que sair da atmosfera, ele tem que voltar para o espaço. E você tem elementos que fazem ela vai fazer um envoltório que vai permitir que o calor fique retido e o excesso dele volte para o espaço. Então aqui você vai fazer de conta que é o planeta Terra. Você tem o planeta Terra aqui e o Sol, né, emitindo as radiações solares, aquecendo o nosso planeta. Então você tem lá no espaço sideral o Sol que está mandando por radiação toda a fonte de calor. E é claro que a Terra ela vai receber esse calor de forma diferenciada por causa da posição da Terra no espaço. Ela tem achatamento nos polos, mas ela não está dessa forma, ela tem uma inclinação. O eixo da Terra ele é inclinado. E o que vai acontecer? A absorção de energia solar, de calor, vai ser diferenciada, né? Você tem aqui essa região do Equador que vai receber bem mais energia solar aqui. Então, a posição da Terra também vai influenciar no equilíbrio térmico da Terra. Então, olha só, quando eu tenho aqui o planeta e esse equilíbrio está normal, o CID caiu aqui, peraí. A luz do Sol entra, aquece todo o planeta e o excesso volta para o espaço, ele volta. Então eu vou ter uma quantidade de calor viável para o desenvolvimento do nosso planeta, para o desenvolvimento dos seres vivos. Agora, a partir do momento que eu tenho muita poluição, que eu tenho aí várias fábricas que não têm filtro, eu tenho desmatamento, eu tenho N fatores que vão produzir, além de outros gases, principalmente o CO2, o gás carbônico. Então o gás carbônico vai ficar retido nessa região aqui na atmosfera e não vai permitir que o excesso desse calor saia.
e aí provocando o famoso aquecimento global, que a gente vai falar mais daqui a pouco um pouquinho sobre ele, tá? Bom, então você percebe que o efeito estufa ele é necessário para manter a temperatura da Terra viável. Quando você vem para a página 178, você tem aí fenômenos que interferem no equilíbrio térmico da Terra. Fenômenos, coisas naturais. Então, primeira coisa, eu coloquei aqui no quadro e você vai ver no seu livro, você vai ver aqui o Polo Norte e Polo Sul. Você vê, olha só, diferenciações de temperatura. No Polo Norte eu tenho 34 graus negativos e no Polo Sul 49 graus negativos. Então você tem uma diferença. E aí você para e pensa, mas por que tem essa diferença em temperatura? Bom, eu falei anteriormente, né? A inclinação da Terra, ela está inclinada e essa inclinação vai fazer com que a Terra receba a temperatura de forma diferente. E isso é bom, claro. Isso você tem aí as correntes, né, marítimas, umas mais quentes, umas mais frias. Você tem aí a criação do vento, o ar. Você tem uma corrente mais fria, uma corrente mais, né, fresquinha. E isso é importante para a circulação de ar, para a formação dos ventos, né? Você às vezes até percebe essa mudança de corrente, né? Você tá lá na praia, daqui a pouco, ai, a água passou assim quentinha, uma corrente ali pequena que passou com a temperatura um pouquinho mais elevada, aí daqui a pouco vem, nossa, passou uma água gelada aqui, são as correntes. Então, essa posição da Terra vai alterar e é por isso que você vê essa diferença. Então, né, quando você tem aí uma temperatura bem mais baixa, é claro, vai receber uma menor, né, quantidade de luminosidade, de energia solar. E como eu falei, isso é importante sim, porque vai, né, ocasionar aqui, ó, a energia solar não é distribuída igualmente pela superfície terrestre, de modo que se formam correntes marítimas e de ar com diferentes temperaturas, provocadas pela convecção. Convecção é a propagação da temperatura que vocês estudaram naquele módulo que vem em radiação, convecção e condução. Bom, a Terra, aí aqui vem falar, né, falando novamente do efeito estufa, do aquecimento do planeta, enfim. Então a gente vai falar só mais uma vez, né, para vocês gravarem isso daí. Ó, o efeito estufa, ele acontece, ele é necessário. Então, como eu adoro fazer os meus desenhos maravilhosos, você tem o planeta Terra e você tem o Sol lá em cima. O Sol ele vai mandar a energia solar. Você tem aqui uma camada que é feita principalmente por CO2, gás carbônico, principalmente por CO2. Aí o que vai acontecer? Essa quantidade aqui, normal, vai permitir o equilíbrio térmico do nosso planeta. Aí você vem, né? Você olha aqui e você vê, ó, a energia solar aquecendo o planeta, o excesso dessa energia tende a ir para o espaço novamente, volta para o espaço, o excesso. Então a Terra, ela vai ser aquecida de forma coerente e se isso não acontecesse, a Terra teria menos 15 graus negativo em todo o planeta. Quer dizer, né? Então, o que aconteceria? A vida não seria propícia nesse ambiente. Então, esse equilíbrio térmico vai permitir o que a gente está vendo aqui, ó, o desenvolvimento da Terra. Essa questão de nós termos a água, de nós termos uma atmosfera que permite esse equilíbrio aqui, é viável, é fundamental. Agora, professora, o aquecimento do planeta, infelizmente, o planeta está se aquecendo? Tá. Porque está se intensificando o CO2 e outros, né, como o metano, na atmosfera. Então, o que vai acontecer? A energia, tá, luminosa, a energia solar, o calor, ele é retido sim na superfície, só que o excesso dele não consegue voltar para o espaço.
Provocando problemas? Sim, provocando problemas. Aí você tem aí aumento do nível dos oceanos, você tem praias que estão invadindo algumas regiões, você pode ter a perda de várias espécies, porque isso interfere até mesmo no período de reprodução, né, das cigarras, por exemplo. Você tem aí o urso polar, ele nada muito bem, mas ele precisa de uma superfície sólida para, né, passar o tempo dele, para ele caçar. E ele vai acabar morrendo afogado por causa disso. Você também tem aí problemas da seca, regiões que vão passar por problemas de seca. Você tem regiões que, né, chuvas, que vai chover muito devido à influência da grande evaporação dos oceanos por causa do aumento da temperatura. Então, o que seria também o aquecimento global se você, olha, é uma intensificação do efeito estufa? Sim, é uma intensificação do efeito estufa, que traz transtornos, né? Você tem, além do aumento do nível dos oceanos, você tem índice de chuvas acelerados, você também tem regiões seca, né? A seca intensificada e N problemas. E também um outro problema é que as pessoas, né, a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela é rompida por excesso de gases do tipo CFC, clorofluorcarbono. São esses gases, porque olha só, a atmosfera, ela tem a camada de ozônio, é uma camada. Então, o Sol, ele emite, tá, radiação. A radiação ultravioleta. Essa radiação, ela vai entrar na atmosfera, mas ela é bloqueada, né? Digamos aqui, ó, você tem uma camada e a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela serve como um filtro, ela filtra essa energia, essa radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, além dela provocar também a intensificação do aquecimento global, ela também vai interferir no aquecimento do planeta. Ela é uma radiação que provoca doenças, como câncer de pele. Então, agora que você já conseguiu entender que efeito estufa é uma coisa e o aquecimento global é a intensificação desse efeito estufa. O efeito estufa é uma coisa que tem que acontecer para manter o equilíbrio térmico do nosso planeta. E a Terra, ela vai absorver, ó, tem aqui, ó, 51% da energia solar que vai chegar nessa atmosfera, ela vai ser absorvida, tá? Ela vai atingir a superfície, vai ser absorvida e o excesso dela vai retornar para o espaço, como eu já expliquei. Se esse efeito estufa não acontecesse, nossa temperatura, como eu já havia dito anteriormente, seria 15 graus negativo e isso não iria facilitar a vida aqui na Terra, para ninguém. Bom, e tem influência? É claro que tem influência, né? Influências, fenômenos naturais que existem, sim. Aí você tem aqui, ó, esse equilíbrio pode ser interrompido pelos ventos, pela vegetação, pela transpiração dos seres vivos, pela reflexão do calor pela água, as nuvens, o gelo, o vulcanismo. Tudo isso aqui é influência, né, da natureza. A própria natureza vai influenciar nessa variação. Mas você tem aqui, lamentavelmente, como eu já falei, você tem aqui, aí fala dos raios ultravioletas, que eu expliquei, você tem aí, né, combustíveis fósseis, você tem lançamento de muita fumaça, de aerosóis, que vai interferir nesse equilíbrio, causando aí o efeito estufa intensificado, tá? E aqui, nesse ponto 2, você vai ler e tudo aqui que eu já expliquei, né? Variação do equilíbrio térmico e a vida na Terra. Bom, essa variação de equilíbrio, desde que o mundo é mundo, ocorrem as transformações, realmente ocorreram as eras glaciais, a última foi há 7.000 anos atrás, né? Essas eras glaciais, na época, o homem
começava a sua caminhada aqui na Terra. Aqui você tem que, claro, muitos animais não sobreviveram. Tem até um filme, por que eu coloquei aqui, ó, o Cid no meu planeta? Lembra? Porque para associar o que vocês estão estudando. O primeiro filme, A Era do Gelo, mostra isso. O primeiro filme. Então vem falando dessa era glacial, que já existia o homem nessa época aqui. Tá bom? E é claro que aquele frio intenso, muitas espécies não resistiram. Bom, e aí aqui vem falando, né, das mudanças climáticas, vem falando do aquecimento do planeta, da problemática da excessiva descarga que o homem faz na atmosfera, produzindo bastante CO2, queimando carvão, queimando muito combustível fóssil. Então isso provoca aí uma, né, intensa descarga de carbono na atmosfera. Não só o carbono, o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, eles são os principais vilões. Mas você tem o metano, você tem outros elementos que vão interferir e vão ajudar a aumentar o aquecimento do nosso planeta. E infelizmente eu venho falar e venho mostrar para vocês que vem aqui falando, ó, as mudanças climáticas, né, o aquecimento global do planeta, aí vem falando aqui do CO2 e vem falando, infelizmente, da interferência humana, os efeitos que o homem pode fazer, infelizmente, né, o desmatamento. O homem tem que entender que as árvores, elas absorvem o excesso de gás carbônico. Então, se eu tenho bastante árvore, eu vou ajudar a diminuir a intensidade do carbono na atmosfera. Então, é importante reflorestarmos, nada de desmatamento. As queimadas, infelizmente, vão intensificar, ajudam nesse processo. Então, aqui, ó, você vem, né, dá uma olhadinha, que tá aqui o que eu falei, o aumento do nível dos mares, o degelo, né, as calotas polares estão lá derretendo, porque a temperatura realmente está subindo. E as pessoas às vezes falam, que verão foi esse? Infelizmente o verão passado foi interferência já do problema do aquecimento do nosso planeta. Bom, e aqui, ó, explicando, mostrando o esqueminha, né, para vocês olharem. Aqui vem falando novamente do aquecimento global e do efeito estufa. Bom, amores, os exercícios são para ser entregue uma semana após essa aula. Então essa aula vai, né, hoje 7 de abril, vocês só irão entregar no dia 14, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês, doida para encontrar com vocês. Beijo, ó, cortei o cabelo. Beijo.